hoje é muito importante a compreensão da doutrina da aliança, né? Eu já abordei isso mais superficialmente em outros momentos, mas hoje, principalmente, a nossa leitura aliancista é o que vai fundamentar a nossa prática, né? Então, a nossa compreensão doutrinária vai justificar uma prática nossa, né? Então, se os irmãos tiverem alguma dúvida, alguma questão em relação a isso, os irmãos perguntem, né? Porque é importante que isso fique claro, ok? Então, ok. Qual é a situação espiritual das crianças? Isso, né? Nós entendemos que os nossos filhos, né? Filhos são herança do Senhor, são dádiva do Senhor, né? A Bíblia ela é muito clara em afirmar isso para a gente, né? Salmo 127 é explícito nesse sentido. Então nós temos que entender que filhos, eles são muito mais do que uma simples geração biológica. São filhos que pertencem a Deus, mas que por um breve tempo são confiados a nossos pais aqui nesse mundo. E como tais também eles são herdeiros espirituais, ou seja, estão debaixo da nossa influência, debaixo da nossa autoridade, debaixo do nosso cuidado. Então os pais, eles então são os responsáveis e os supervisores das crianças a quem o Senhor lhes confiou, certo? Ah, a dois, né? Porque as crianças também têm o direito de receber o batismo. Uhum. Aham, sim. Sim, depois na sequência, né? Tá. Eu vou fazer assim, eu vou ler então a dois, né? Porque as crianças também têm o direito, né? É, exatamente por conta da obediência dos pais em si, né? Quando os pais são fiéis, as crianças se beneficiam, e o oposto também é verdadeiro, né? Quando existe rebelião dos pais, as crianças também são prejudicadas, e nós entendemos que o batismo é um benefício para as nossas crianças. Eu vou ler a três, aí eu vou parar um pouquinho e explicar algumas coisas aqui, né? Porque as mulheres não recebiam nenhum sinal ou selo na antiga aliança. Isso. É, né? E também porque a circuncisão feminina é mutilação, né? Então, o que que nós temos que entender aqui, né? Como a gente falou na semana passada, o batismo, ele é um sacramento. Ele é o sacramento que marca a inserção no povo da aliança, certo? Nós entendemos então que o batismo, né, não é salvífico, a gente viu sobre isso semana passada, o batismo não salva, ele em si não tem poder regenerativo, né, diferente do que o catolicismo vai afirmar, né, que o batismo ele tem poder regenerador, nós não cremos nisso. Nós cremos que o batismo ele é um sinal visível de uma graça que já foi de forma invisível recebida pelo fiel. Então o batismo ele é só um selo, né, nesse sentido. Ao mesmo tempo que nós entendemos que as nossas crianças, elas também são parte do povo da aliança. Em qual perspectiva que nós fazemos isso? Como aliancistas que nós somos, né, as igrejas reformadas que sustentam uma doutrina aliancista, então entendam que essa não é uma prática apenas presbiteriana no meio evangélico, né? Os presbiterianos, os luteranos, os anglicanos e igrejas reformadas, né, de modo geral, também conservam essa visão aliancista. E nós entendemos então que
a semelhança do que era feito na antiga aliança, os nossos filhos, eles também têm direito de receber o selo da nova aliança. Então, por exemplo, quando você olha para o Antigo Testamento, você vai perceber que o equivalente, né? Por isso que eu falei para os irmãos, que a gente sempre tem que pensar em termos de equivalência. Então, por exemplo, a Santa Ceia é uma continuidade da Páscoa. A Páscoa era o sacramento que simbolizava a libertação. Em Cristo, isso é ressignificado e aplicado na Páscoa. A Páscoa, né, ou Santa Ceia, é o sacramento que celebra a libertação. O sacramento do batismo, ele vai nessa estrutura de continuidade remeter ao que nós víamos na antiga aliança, dentro da estrutura da circuncisão. Porque a circuncisão era o selo visível dado a todos aqueles que eram inseridos na aliança. E, lógico, nós temos o caso de os já adultos que foram circuncidados, né? Se você se lembra, quando a instituição a quando a circuncisão ela é instituída em Israel, né? Lá em Abraão ainda, né? No livro de Gênesis, Deus ordena que Abraão e todos da sua casa fossem circuncidados. E a partir daquele momento é instruído que todo aquele do sexo masculino, ao 8º dia de vida, né, a lei vai estabelecer esse rito, fosse apresentado para circuncisão. Então, todo israelita, no 8º dia de vida da criança, né, deveria levar uma oferta até o templo, e a criança, porque a oferta seria apresentada, e a criança seria circuncidada, né? Então, isso acontecia no sistema da antiga aliança, né? Nós entendemos que a circuncisão, ela encontrou o seu fim e foi ressignificada no batismo para a igreja. E é nesses termos que nós entendemos uma equivalência. Se a circuncisão era o sacramento administrado ao 8º dia de vida, ou seja, a uma criança, nós entendemos que a mesma lógica se aplica na nova aliança, porque na verdade é uma aliança só no fim das contas, né? São momentos diferentes da história do povo de Deus, mas uma só estrutura regimental. Então, se crianças eram inclusas na estrutura da aliança, por que que nós hoje não faríamos isso? Então, a nossa lógica argumentativa para o batismo das nossas crianças é esse. Assim como os filhos eram incluídos na circuncisão na aliança, os nossos filhos são incluídos na aliança por meio do batismo. Nós então enxergamos uma estrutura de continuidade, certo? Com a diferença de que a circuncisão, por motivos lógicos, né, e motivos também de preservação das mulheres, a circuncisão ela era praticada em Israel apenas em homens, né? A gente tem na história antiga casos de, por exemplo, tribos africanas que praticam, algumas até hoje praticam, né, circuncisão feminina, mas isso sempre causa mutilação, né? Então, no meio do povo de Deus, isso nunca foi feito, nunca foi autorizado, apenas o homem era apresentado à circuncisão. E as mulheres, elas eram inclusas por representatividade, as solteiras nos seus pais, as casadas na figura do marido. Nós vemos que isso também muda a estrutura, porque já o batismo ele não é apenas para os homens, né? Ele é para todos aqueles que professam o nome de Cristo. Tanto que nós temos no Novo Testamento casos de tanto mulheres como homens sendo batizados. Então, a gente não vê mais uma limitação no sentido do sexo, é algo para ambos. E aí é por isso que nós temos essa prática. As nossas crianças, elas são batizadas crendo nessa continuidade dos termos da aliança, né? E crendo que é uma aplicação que Deus mesmo deixou para nós nesses termos, ok? Os irmãos entenderam até aqui? Tranquilo? Ok. E a pergunta 4, né? Por que que Jesus e os apóstolos, eles foram tanto circuncidados
como também batizados. Isso, né? Nós temos que entender que Jesus, os apóstolos, né, todos aqueles que vieram a compor a igreja ali no primeiro século, que eram de origem judaica, eles estavam em um momento de transição, né? Eles ainda cumpriram muitos aspectos da lei, então, ou seja, se eles eram judeus de fato, eles cumpririam os termos da lei. Então, tanto que a gente tem relato, né? Os evangelhos nos mostram, né? Maria e José, ao oitavo dia de Jesus, indo até o templo, apresentá-lo ao sacerdote para se cumprir o rito judaico, que é o rito da circuncisão, né? E nós também temos o relato de Jesus sendo batizado por João Batista. Então, nós vemos que tanto o elemento relacionado à estrutura da antiga aliança, como o elemento relacionado à estrutura da nova aliança, foram ambos administrados. Por quê? Porque nós estamos vivendo em um momento de transição. Isso não persiste no meio da igreja. É talvez um dos textos bíblicos que é chave para nós entendermos essa descontinuidade, é exatamente quando nós vamos ver o concílio de Jerusalém, né? Que está lá em Atos capítulo 15, né? Que é quando a igreja começa a crescer e com a expansão da igreja começa a se ter um cenário, né? Tinham muitos judeus, mas muitos gentios também começaram a fazer parte da igreja. Então, começaram a fazer, como é que a gente vai se relacionar com esses gentios, né? Vamos fazer as mesmas exigências da lei, ou seja, vão ter que guardar o sábado, a circuncisão, as dietas alimentares judaicas, ou vamos ter mais flexibilidade, enfim, né? E lá em Atos 15 nós temos talvez um dos marcos que mais trazem instrução para nós. A gente vai ver isso também em outros momentos do Novo Testamento, mas quando os apóstolos em si entendem, né, que aquilo ali da lei era para os judeus, não fazia mais sentido em Cristo, né? Daqueles dizem, né, para que os gentios se guardem. Não era necessário mais a circuncisão, não era mais necessário guardar as dietas alimentares judaicas, né? Fala assim, olha, se guardem da imoralidade, da perversão, né? Tenham um bom testemunho e, né? Ainda a gente ainda vê ali, né? Se abstenham de animais focados, né? Ainda apontando alguns elementos das dietas judaicas, mas a ideia que nós temos ali é de uma quebra, né? Entre esse rigor. E é exatamente o que nós vamos ver em Jesus e nos apóstolos e no primeiro século. Nós ainda encontramos muito essa estrutura lado a lado, né? Pessoas que cumpriram tanto elementos da lei, né, dos ritos judaicos, como alguns que já se incluíam nos elementos daquilo que é deixado para a igreja. Ali do segundo século em diante, nós já vemos uma ruptura muito maior por conta de um contexto histórico mesmo, né? Então, a justificativa para Jesus ser circuncidado e batizado é puramente o contexto histórico no qual ele está inserido, certo? Marcos 16:16 se refere a crianças e por quê? Tá. Alguém lê, você que tá com a Bíblia aí, lê para mim Marcos 16:16. Aí só pra gente ver certinho esse. Você lê para nós aí, Pedrão? O 16, lá no finalzinho do Evangelho de Marcos, último capítulo de Marcos. Quem crê e for batizado será salvo, quem poderá não crer. Exato. Esse trecho, né, do Evangelho de Marcos, talvez geralmente a gente conhece mais o paralelo de Mateus, né, ide por todo mundo, né, pregar o Evangelho, batizando e ensinando, né. Seja esse texto de Marcos, seja o texto de Mateus 28, né, que também é o paralelo, né, da grande comissão. Fala assim, olha, então aqueles que creem são batizados
Então, qual que é a argumentação daqueles que não veem, só para os irmãos, só para eu situar os irmãos nas terminologias, né? Nós que defendemos o batismo de crianças, somos chamados de pedobatistas, né? Pedo, criança, né? A mesma coisa de pediatra, né? Pedobatista, defendemos o batismo de crianças. E tem os credobatistas, aqueles que afirmam que é necessário a crença para o batismo. Então, né, quem tem a prática de batismo infantil, pedobatista, aqueles que defendem a necessidade da crença para o batismo, credobatista. Então, qual que é o argumento dos credobatistas, né? Olhando para esse texto de Marcos 16, olhando para o texto de Mateus 28, fala assim, olha, Jesus deixou claro que para que o batismo aconteça, é necessário crer. Então, um dos pré-requisitos para que alguém venha a ser batizado é que ele tenha um entendimento da fé, né? Então, pessoas que não entendem a fé não deveriam ser batizadas. E quando a gente olha, por exemplo, para uma criança, né? Vamos pensar, por exemplo, eu batizei as minhas filhas, né? Quando as gêmeas acho que tinham 5 meses, a Elisa tinha uns também, sei, 4, 5 meses, né? Quando eu batizei elas. E a maioria das crianças que são batizadas é nessa idade aí, né? Quando as crianças são batizadas, realmente, o que minhas filhas de 5 meses de idade entendem sobre fé? Nada, elas são crianças, né? Então, realmente, se o argumento para justificar o batismo é o entendimento, batizar crianças é errado, se esse for o ponto de partida que nós tomarmos. Só que tem um detalhe nesses textos que por vezes é ignorado. Tanto Marcos 16, Mateus 28, eles estão num contexto muito específico. Eles estão no momento, no final do ministério público de Jesus, o momento em que a igreja vai se expandir. Então, esses dois textos, eles são dados num contexto missionário. E num contexto missionário, esse tipo de argumento ele faz total sentido. Porque nós estamos pensando em evangelizar adultos, certo? Porque quem vai ter capacidade de ser evangelizado, né, no sentido assim de deixar o seu paganismo, as suas velhas práticas e se render a Cristo, são pessoas que já têm uma certa formação intelectual, já têm uma certa capacidade cognitiva, consciência, né? Crianças não têm essa capacidade, mas o contexto aqui não é de famílias já estabelecidas num cenário evangélico, é no contexto de expansão da igreja. E essa instrução, num contexto evangelístico, faz sentido. Mas não é esse o cenário que nós pensamos para batizar crianças. O cenário que nós pensamos para batizar crianças é um cenário de igrejas já estabelecidas, pais que já são crentes, tanto que a gente vai ver aqui mais para frente, né, daqui a pouco. Mas, por exemplo, um dos requisitos para que as crianças sejam batizadas é que os pais sejam crentes. Os pais têm que ser membros da igreja. Então, assim, não é sair batizando qualquer criança, né? Toda criança que aparecer aqui, vou batizar. Não é esse o cenário de pedobatismo, certo? Então, nós entendemos que esse argumento, né, de Marcos 16, Mateus 28, ele não é válido no contexto de igreja estabelecida. Ele é um argumento válido no contexto de evangelismo, mas não para o nosso contexto. Então é por isso que Marcos 16 não está se referindo a crianças, mas sim a um cenário de evangelização. Então, e nesse cenário de evangelização, aí sim, né? Pessoas têm que professar positivamente, né? Deixar os seus falsos ídolos, o seu paganismo, e aí sim vão ser inseridos no corpo de Cristo. Mas quando nós pensamos em uma estrutura familiar, em uma propagação da fé no sentido dos nossos filhos, Marcos 16 não está falando nada sobre isso. Não é esse o cenário. Por isso que nós entendemos que uma leitura desse texto, dessa forma, fere o contexto. E é uma aplicação fora de contexto. Então, nós entendemos que o argumento não tem validade por falta de fidelidade contextual, certo?
Então, nós entendemos que esses textos não podem ser usados como argumento para defender a rejeição do pedobatismo, certo? Ok? Quando e com quem surgiu a contestação do batismo de crianças? Anabatistas, né? Então, o que nós temos que entender, né? A rejeição à doutrina do batismo infantil é algo muito mais novo do que muitas vezes se imagina, né? Porque às vezes o argumento é assim, né? Que ao longo da história do cristianismo, pelo menos majoritariamente, a prática de batizar os nossos filhos, ela não foi estranhada. Tá certo que até ali o século XVI, o que existia era majoritariamente a Igreja Católica. E os católicos batizam seus filhos, né? Com outras questões, né? Nós entendemos que o batismo católico, até mesmo de crianças, tem problemas, não por serem crianças, né? Mas aí as questões já são doutrinárias, já são teológicas, mas enfim, né? A grande questão do batismo católico é a questão de entender o batismo como salvífico, como regenerador, enfim, né? Nós entendemos que o batismo ele não tem nada disso. Mas enfim, mesmo depois da Reforma Protestante, nós vemos que os grupos que se desligaram da Igreja Católica, eles mantiveram a prática. Então, luteranos, né, reformados, anglicanos, eles mantiveram o batismo das crianças alicerçado nas doutrinas aliancistas. No século XVI, né, já ali no final do século XVI e para o século XVII, surge no meio protestante um grupo rebelde chamado Anabatista, que foi um grupo perseguido tanto pelos católicos quanto pelos reformados, né? Porque ele era um grupo que tinha algumas práticas que eram bem discrepantes daquilo que tanto os católicos como os protestantes defendiam. E, por conta disso, eles foram os primeiros a questionarem de maneira mais séria a prática do batismo infantil. Na verdade, eles rejeitaram o próprio batismo, né? Não sei se os irmãos já estudaram sobre esse movimento, né, em algum momento, mas os fundadores, né, desse movimento, eles entenderam que nem o batismo que eles mesmos tinham recebido era válido, né? Eram dois homens, né? Um batizou o outro de novo porque entendia que o batismo deles não era válido. Eles então questionavam o batismo de crianças, eles defendiam a linha credo-batista, eles tinham, enfim, outras questões teológicas, né? Eles são talvez aquilo que mais chega próximo de uma leitura dispensacionalista que se consolidou no meio da igreja. Então, essa prática do batismo de crianças, ela só foi seriamente mais contestada a partir desse momento. Até existia, mas não de maneira tão veemente, né? Via de regra, era mais uma questão que ganhou força a partir desse momento. E por que que nos nossos dias, né, parece que a prática ela perdeu tanta força no meio evangélico, pelo menos no cenário brasileiro, né? Porque se nós olhamos para o cenário brasileiro, são poucas as igrejas que praticam o batismo de crianças no meio evangélico. Isso se deve muito ao cenário evangélico brasileiro. O cenário evangélico brasileiro, ele é majoritariamente dominado pela Assembleia de Deus. É a maior denominação do Brasil, né? E, na verdade, como a maioria das pessoas entendem os evangélicos, é a partir da estrutura pentecostal, né? Então, se a gente parar para pensar, eu não tenho isso em dados concretos para os irmãos, mas eu creio que mais de 90% ou próximo disso, do meio evangélico, é ligado de alguma forma à tradição pentecostal ou neopentecostal. A realidade do evangelicalismo brasileiro é essa hoje, majoritariamente pentecostal, né, e neopentecostal. E quando nós pensamos na origem desse movimento,
é o movimento que tem origem no anabatismo. Porque a Igreja Assembleia de Deus, apesar de ser uma igreja brasileira, né, Assembleia de Deus, mas ela começa com missionários batistas, né? Apesar do nome, mas eles eram missionários, se eu não me engano, suecos, né? Que vieram para o Brasil, né? Vieram para Belém, fazer um trabalho de evangelismo e trouxeram junto consigo, então, a tradição batista, só que acabaram por receber influências do grande avivamento da Rua Azusa, né, que estava muito no auge naquele período, acabaram se desligando da Missão Batista e fundando o que veio a se tornar a Assembleia de Deus hoje. Então, eram missionários batistas que se ligaram da Missão Batista e se tornaram aí o que hoje é a Assembleia de Deus. E a Assembleia de Deus se tornou a forma como a maioria dos brasileiros enxerga a igreja evangélica. E os batistas são, apesar que tem batista que não gosta que fala isso, né? Mas não tem muito, mas o, os batistas, eles são os herdeiros do movimento anabatista. Não conservou toda a estrutura do movimento anabatista, mas o grupo que mais conservou as tradições anabatistas foi a Igreja Batista. Por isso que se tem na Igreja Batista essa prática de não se batizar crianças. E como a Igreja Assembleia de Deus veio de origem batista, isso se estabeleceu muito forte no imaginário do evangélico brasileiro. Tanto que, por exemplo, quando você vai para outras realidades que não tiveram tanto essa influência pentecostal, né? Próprios Estados Unidos, né? Que não é um país tão pentecostalizado como o nosso, né? No meio evangélico, você vai ver que essa questão do batismo de crianças já não é tão polêmica assim, é mais bem aceito, porque igrejas reformadas tiveram mais abertura, tiveram mais penetração, né? No Brasil, isso já não aconteceu com tanta força. Mas nós entendemos, né, que esse cenário de objeção, ele vem com mais relevância a partir do século XVI. Antes disso, né, não existia nenhuma objeção séria ao batismo de crianças, ok? Aham. Aham, sim. Uhum. Sim. Consciência. Sim, sim. A grande questão, se a gente pega esse argumento da consciência, e se a gente entende uma linha continuista aliancista, você vai ter um problema para então explicar por que que pais judeus apresentavam seus filhos para circuncisão. A grande questão é essa, porque pense comigo, o que que uma criança de 8 dias tem consciência? Entendeu? Então, assim, se o argumento é consciência, então a prática judaica é equivocada. Só que a prática judaica foi diretamente ordenada por Deus. Não tinha-se opção. A criança, ao 8º dia, deveria ser apresentada porque essa foi a instituição. Então, por exemplo, quando uma criança, e nosso entendimento é o mesmo, quando uma criança ela é apresentada ao batismo, eu tenho plena convicção que eu estou batizando não na fé da criança,
Porque uma criança de 8 dias, ela não tem fé. Ela tem uma promessa. E os pais estão assumindo um compromisso. Quando os pais eles apresentavam os filhos para a circuncisão, eles faziam com um compromisso. Né? A gente até estudou isso no domingo passado. A gente começou, na verdade, né, na escola bíblica, né? A gente estudou um pouco do Shema, né? Ouve, pois, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Deus, né? Essas palavras que hoje te ordeno, as incorporarás em coração, né? E na sequência ele fala, né? Tu as ensinarás aos seus filhos a sentar, a levantar nos umbrais das portas. Então, qual que era a ideia que Deus ele deixa muito claro para o seu povo? As crianças, elas precisam obrigatoriamente ser instruídas pelos seus pais na fé no Senhor. Então, quando um pai judeu apresentava uma criança de 8 dias para o batismo, ele não fazia na convicção de que aquela criança era crente, mas ele fazia na convicção de que o Senhor é aquele que sustenta a aliança. Então, quando nós apresentamos os nossos filhos ao batismo, nós estamos dizendo: essa criança pertence ao Senhor, é filho da aliança. Eu, hoje, como pai, como mãe, estou diante de Deus e diante da igreja, assumindo compromisso. Estou mostrando visivelmente que o meu filho agora é parte do povo da aliança, ele recebeu o selo do batismo, e eu assumo o compromisso agora de ensinar essas crianças no caminho do Senhor. Porque quando, não sei se os irmãos já assistiram, acho que não, né? Os irmãos nunca assistiram batismo infantil. Você já assiste, eu não sei, né? Mas quando vocês. Vai ter, né? No dia do batismo, vai ter o da lista, vai ter o da filha dela, né? Quando eu chamo os pais à frente para batizar uma criança, a gente faz uma série de perguntas. E os pais assumem compromissos de ler a Bíblia, ensinar a criança a ler, orar com ela e por ela, trazê-la regularmente à igreja, exatamente porque nós estamos entendendo que o batismo não é na fé da criança, é na fé dos pais. E os pais estão assumindo o compromisso de ensinar essa criança nos caminhos do Senhor. Vai chegar o momento em que essa criança vai ter que tomar suas próprias decisões. Igual, você foi batizado quando você era criança, né, Pedro? Você é um dos. Então, por exemplo, Pedro foi batizado quando ele era criança pelos pais dele. Hoje ele está aqui se preparando para publicamente assumir a decisão dele. Olha, a fé que eu recebi dos meus pais lá quando eu era criança também é a minha fé. Aí ele faz a pública profissão de fé. Ele não é rebatizado, porque já foi batizado quando era criança, mas ele publicamente assume que a fé dos pais agora é a fé dele. Então, quando você batiza uma criança, chega um momento em que essa criança ela vai ter que se posicionar e assumir a sua própria responsabilidade na caminhada de fé. Mas o argumento da consciência, ele é problemático se você olha numa continuidade para o Antigo Testamento. Porque a consciência é válida para um adulto, para uma criança não. Mas as crianças são parte do povo da aliança. Então, por que que eu deixaria de incluir uma criança como parte do povo da aliança se a Bíblia me mostra essa estrutura? Aí é o que eu falei. Aí a questão é a consciência e o compromisso dos pais. Nós, Igreja Presbiteriana, não batizamos crianças aonde pelo menos um dos pais não seja membro da igreja. Então, se, por exemplo, chegar aqui alguém, não, eu sei que vocês batizam criança, eu queria trazer meu filho aqui para você batizar. Não vou. Porque se você não é membro da igreja, eu não posso te oferecer o sacramento. Porque que compromisso que você tem com Deus? Sim, não. A apresentação, não. É outra. Sim. Um batismo, né? Para a comunidade. É.
Pois é, nós entendemos. Tá, eu entendo. Eu assim, eu não sei se faz muito sentido se você não inclui as crianças na estrutura da aliança, entendeu? Por exemplo, o batismo, ele faz sentido porque nós enxergamos de estrutura aliancista e eles estão inclusos nos pactos, nos termos da aliança, sob a responsabilidade dos pais até o dia que vão ter condições de caminhar com as próprias pernas. Não sei se isso faz estrutura num local onde você defende que é necessário consciência, entendeu? Mas enfim, tudo bem, não vou entrar no mérito, eu só estou trazendo aqui para a gente pensar a estrutura em si, entendeu? Ah, mas assim, é, então, só para os irmãos entenderem, o argumento da consciência, ele é válido no cenário evangelístico. No cenário de igrejas estabelecidas, nós entendemos que talvez não é o melhor argumento. E até mesmo porque estruturalmente, só ver aqui, não está aqui não, mas só para a gente argumentar, né? E até mesmo porque biblicamente nós vemos isso acontecendo, né? Ah, tem até o texto, até que no material ele cita, né? Talvez um dos dois exemplos mais claros são o exemplo de Lídia e do carcereiro, né? Que são lá no livro de Atos, no capítulo 16, né? Quando a família de Lídia é evangelizada, lá diz que Lídia e toda a sua casa foi batizada. Fala assim, tá vendo? Mas não falou explicitamente de crianças. Irmão, você pensar em uma casa do primeiro século, sem anticoncepcional, sem televisão, sem nada, assim, era só, né, o povo vivendo, né? Rapaz, eu pensar numa estrutura familiar sem criança no primeiro século é muito difícil, né? É o mesmo caso que vem no o texto na sequência, né? Que é o carcereiro e toda a sua casa. A Lide e toda a sua casa, e na sequência, o carcereiro e toda a sua casa. Irmão, você pensar em estruturas familiares do primeiro século e falar que nenhuma criança existia naquelas famílias, ah, é, é, assim, não dá. A grande verdade é essa, assim, não faz sentido nenhum. Porque contextualmente não é essa a regra, certo? As famílias, na verdade, do primeiro século eram famílias grandes, né? As pessoas tinham filhos até parar de parir naturalmente, né? Então, assim, não tinha um limite, né? Tinham filhos, né? Então, as famílias, geralmente, elas eram... Ah, ia povoando o mundo, né? Até que cessasse, né? Mas, assim... Então, assim... Apesar que se tinha algumas práticas e tal, mas nada tão eficaz como o que a gente assiste nos nossos dias, né? Na questão de controle de natalidade, né? Então, assim, contextualmente, nós temos textos que apontam nessa direção. O texto de Marcos, ele é muito, o de Mateus também, é muito claro que ali é um contexto de expansão da igreja. A história da igreja também nos mostra que isso só veio ser questionado seriamente pós-reforma, já no movimento anabatista, que é um movimento pós-reforma, né? Já está ali no segundo momento. Então, o que nós vamos entendendo é que o argumento credo-batista, eu entendo os que colocam, mas ele é muito questionável. Dentro de uma estrutura, ele faz sentido se você é um dispensacionalista. Se você não enxerga continuidade entre o Antigo e o Novo Testamento, ou você enxerga como dois grandes pactos ou várias administrações de pacto, várias administrações não, né? Se você enxerga Deus agindo de formas diferentes, aí até que existe uma certa coerência teológica. Mas aí o meu problema é com o dispensacionalismo, né? Não é nem com a prática do batismo ou não. Meu problema é com você fazer uma leitura dispensacionalista. Mas enfim, você já muda o problema teológico. Mas se nós enxergamos um só Deus, uma continuidade entre Antigo e Novo Testamento, uma estrutura que perpassa toda a Escritura, uma aliança vai desde ali Gênesis 3 e até a consumação, o que mais faz sentido é uma continuidade. Nesse sentido de continuidade, nós entendemos que os nossos filhos, eles são parte da aliança,
e como parte da aliança recebem o selo da aliança, logo são batizados, certo? Então, o argumento da crença, ele não é válido. Não quando nós pensamos em famílias já pertencentes à fé, já se renderam ao Senhor e que têm os seus filhos no contexto de aliança, certo? Então, essa é a nossa argumentação, ok? Qual é o grande prejuízo que os pais crentes causam aos seus filhos quando deixam de apresentá-los ao batismo? Não, mas ele não coloca nesses termos, assim, nas mesmas condições dos não crentes, né? É condenado aos infernos. É, a ideia, né, é que assim, só para os irmãos entenderem então qual que é a lógica, né? Se nós entendemos toda essa estrutura e entendemos que receber o selo da aliança como parte do povo de Deus é um privilégio, não apresentar os nossos filhos ao batismo não faz nenhum sentido, porque o não batismo ele é para aquele que não reconheceu Cristo como Salvador, certo? Então, assim, se nós entendemos isso, na verdade nós deveríamos desejar que os nossos filhos sejam inclusos na aliança, né? Então, excluir os nossos filhos, né, do privilégio de serem inseridos, a gente sabe, é simbólico, o batismo não é salvífico, a gente não tá, né, essa não é a argumentação, mas é colocar os nossos filhos dentro dessa estrutura, né, de reconhecimento de Cristo como Senhor, de assumir o compromisso público diante de Deus, diante da igreja. Então nós entendemos que os benefícios, né, de apresentar os nossos filhos ao batismo residem exatamente em tanto em obediência ao Senhor, como oferecer a eles os benefícios de serem parte do povo da aliança do Senhor, certo? A 8 é de completar, né? Os nossos filhos, como nossos herdeiros espirituais, têm eles. Sim. É, tem eles só perderão direito a tais bênçãos se nós o excluirmos do pacto. Quando se tornam adultos, então isso aqui é o que eu já coloquei para os irmãos, né? Então, quando nós apresentamos os nossos filhos ao batismo, os incluímos nessa estrutura aliancista, vai chegar o momento em que os nossos filhos vão ter que caminhar com as próprias pernas, né? Vai chegar o momento da idade da razão, da maturidade, né? O nome que se quiser dar, né? A questão do nome aqui não é importante, não a questão do nome aqui, o importante aqui é que vai chegar o momento em que a criança que foi apresentada ao batismo vai crescer, vai amadurecer e vai ter que tomar uma decisão segundo a sua própria consciência, né? Então, os pais, eles assumem uma responsabilidade, mas chega um momento em que essa criança também, né, não mais criança, né, um adolescente, um jovem, enfim, vai ter que assumir aí a sua própria responsabilidade, né? Então, nós entendemos que é o curso natural, ok? Os nossos filhos, como nossos herdeiros espirituais, estão automaticamente salvos. E por quê? Não. Ok, tá certo. Por quê? Sim, né? Ok. Então, olha, não, pois a salvação não depende do batismo,
certo? Batismo não salva ninguém, certo? Batismo não é o verdadeiro sentido, o verdadeiro sinal que são salvos vem de viver as verdades do Evangelho, né? Então, vai chegar o momento em que aqueles que foram batizados na infância vão ter que dar os seus próprios passos de fé. É tanto que na nossa igreja, né, quando uma pessoa ela é batizada na infância, ela se torna o que nós chamamos de um membro não comungante, né? Ou seja, ela é membro da igreja, mas ela não comunga, ela não tem, por exemplo, nas assembleias não tem direito a voto, né, ainda não participa do sacramento da Santa Ceia. Então ela é um membro da igreja, mas não comungante, né? As nossas crianças estão nesse estado. E nesse estado ela pode permanecer no máximo até os 17 anos, certo? Então, por exemplo, os pais, né, têm o seu filho, foram batizados na infância, essa criança ela se torna membro não comungante. E a idade limite para esse estado é 17 anos. Se a pessoa completa 18 anos, né, e não faz uma pública profissão de fé, ela é automaticamente excluída do rol de membros. É porque a gente entende que se já atingiu a maioridade civil, tem que ter condições de responder por si só, né? Então, se a pessoa atingir a maioridade e não quer responder por si, nós entendemos que isso é uma resposta. Então, nós excluímos do rol de membros, né? Então, mesmo aqueles que são batizados na infância, têm que apresentar, em certo momento, né, uma decisão, ou se fizer 18 anos sem essa decisão ser tomada, é excluída do rol de membros, certo? Porque existe um limite, né? A maioridade civil ali coloca como responsável também, certo? É a última, né, agora, né? Além do batismo, do que mais depende as bênçãos espirituais que os nossos filhos podem receber? Exato, né? É o que todo crente, não só os nossos filhos, né? Todos nós, né? É aquilo que, no qual se alicerça a nossa fidelidade ao Senhor, certo? Ok? Ficou alguma dúvida? Algum questionamento? Não? Então vamos orar para a gente encerrar. Senhor, te agradecemos, Pai, por esse tempo. Pedimos para que o Senhor venha gravar em nossos corações, em nossa mente, essa palavra. Que possamos cada dia crescer mais na compreensão e em graça diante do Senhor, meu Pai. É assim que nós oramos, em nome de Cristo Jesus. Amém.